Complexo do Nordeste de Amaralina. Subiu para 11 o número de suspeitos mortos na região após o assassinato de um cabo da PM, a gente lembra, ocorrido essa semana. Os ônibus tinham retornado ao funcionamento, mas voltaram a suspender o serviço. A situação continua delicada nos bairros que compõem esse complexo. Vamos atualizar toda a situação com o repórter Tony Júnior. Está desde cedo acompanhando a situação, a movimentação da polícia, inclusive reforço na segurança na região. Tony Júnior, bom dia para você. Ótima sexta-feira. Qual a situação de momento? O que é que você viu ao percorrer também as ruas do bairro? Muito bom dia para você, Lorena. Bom dia a todos que acompanham o Bora Nordeste. Eu estou aqui na estação BRT Vale das Pedrinhas, na entrada do bairro do Vale das Pedrinhas, que compreende o complexo do Nordeste de Amaralina, junto com o bairro da Santa Cruz e também o bairro do Nordeste de Amaralina. Ontem, uma nova situação aconteceu no Vale das Pedrinhas e também de Amaralina. 3 homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar, que segue reforçando o policiamento no bairro. Ao meu lado, Maria Lorena, o Major Nery, subcomandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, comandado pelo Tenente-Coronel Cristiano Paraíso. Major, a situação que aconteceu ontem, 2 homens confrontaram com a polícia, um no Vale das Pedrinhas, dois no Nordeste de Amaralina, foram socorridos à unidade policial, mas evoluíram à morte. Queria que o senhor falasse sobre isso e, claro, sobre o reforço do policiamento aqui na área. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Maria Lorena, bom dia, Tony Júnior, bom dia a todos os telespectadores da Band. Perfeito. Seguindo a orientação do nosso comandante, o senhor Coronel Magalhães, nosso comandante regional, o senhor Coronel Muniz, nosso comandante imediato, o senhor Tenente Coronel Paraíso, as guarnições estavam patrulhando quando se depararam com indivíduos armados. Desembarcaram, houve o revide, houve o confronto, os indivíduos foram socorridos à unidade hospitalar e posteriormente entraram em estado de óbito. Cabe salientar que essa operação ela continua desde o dia que ocorreu o ceifamento o assassinato do policial Glauber. A área está toda reforçada, tanto a Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, na área de Amaralina, com guarnições do Patamo, com guarnições da Rondesp, guarnições do Batalhão de Choque e o reforço do próprio policiamento da área. Major, a gente viu ontem essa situação que aconteceu e aí os rodoviários acabaram optando em não voltar a circular. Houve essa conversação com o sindicato, com a própria Secretaria de Mobilidade, mas a gente viu, inclusive, o próprio Tenente Coronel Paraíso falando que a polícia está no interior do bairro, como o senhor confirmou, e isso traz essa segurança para que os rodoviários voltem a circular no interior desses 3 bairros do complexo, para que a população não possa sofrer tanto com essa caminhada de vir buscar o coletivo bem distante dos finais de linha. Perfeito, muito bem pontuado. A Polícia Militar garante a segurança tanto do cidadão quanto dos rodoviários. Nós temos guarnições da Rondesp aqui no Vale das Pedrinhas, guarnições da Patamo na Santa Cruz, e guarnições nossas reforçando o Nordeste de Amaralina, a fim de trazer segurança ao rodoviário e tranquilidade para o cidadão. Então, os rodoviários eles podem voltar a circular, as escolas podem funcionar, as creches podem voltar a funcionar, podem ficar tranquilos que a Polícia Militar garante a segurança de todos. Lorena, nessa situação que aconteceu ontem, desses 3 mortos, todos eles tinham envolvimento com facção criminosa que atua aqui no bairro. Com esses homens foram presos armas, drogas, inclusive uma granada que foi lançada contra as equipes da Polícia Militar, não é isso, Major? Perfeito. Todos os 3 são indivíduos faccionados, são indivíduos já conhecidos pela Polícia Militar, são indivíduos com ímpeto agressivo muito elevado, utilizam fuzis, utilizam granadas, Ao avistarem as guarnições policiais, eles efetuam disparos, Ontem foi o que aconteceu, Eles fazem isso sempre. Ontem ao avistar as guarnições, efetuaram disparos, houve o revide, a área estava reforçada, como está hoje, houve o revide, eles vieram a ser alvejados e entraram em estado de óbito na unidade hospitalar. Lorena, à sua disposição está o Major Nery, subcomandante do 30º Batalhão de Polícia Militar aqui do Complexo do Nordeste. Tony, agradecer ao Major, sei que é um momento da corporação, inclusive, de tristeza, já que um colega foi morto, assassinado numa emboscada, A gente fica com esse sentimento, são agentes da segurança que saem para nos proteger e acabam sendo mortos. O Major está me ouvindo agora e a gente está vendo a foto do cabo Glauber. Major estava falando aqui do sentimento da corporação, porque a gente tem mais um colega, mais um profissional morto
por criminosos, não é? Assassinado por criminosos. Eu queria saber do senhor o sentimento da tropa neste momento, como é que o comando tem lidado com isso, inclusive a apreensão dos próprios agentes para sair nas ruas, deixar a família e às vezes não sabem se vão voltar. Qual é o sentimento da corporação? Queria saber do senhor, Major. Primeiramente, me consternar aos familiares do Cabo Glauber, policial nosso aqui do 30º Batalhão que sucumbiu nesse de suas funções, e dizer que a Polícia Militar encontra-se enlutada, toda ela enlutada por conta dessa grande perda. Um excelente policial, um pai de família, um ser humano exemplar que sucumbiu justamente, exercendo sua atividade profissional. Isso nos deixa tristes, abalados, mas nos dá um gás, um ímpeto maior para que a gente combata a criminalidade, para que isso não venha acontecer com outro colega de farda ou com um cidadão. Então, diante desse fato, a gente, mesmo enlutado, mesmo ressentido por conta da perda, a gente trabalha com mais gás a fim de dar essa resposta tanto ao familiar quanto à sociedade. Lorena, Major, segue lhe ouvindo. Major, obrigada aí pela participação aqui no Bora Nordeste. O policiamento é por tempo indeterminado, Major. Eu sei que desde a morte do Cabo Glauber, os agentes seguem reforçando o policiamento. Ontem a situação parecia estar melhor com o retorno dos ônibus. Agora os ônibus voltam a não rodar aí no complexo de bairros do Nordeste de Amaralina, mas o reforço por tempo indeterminado. E como é que a população pode contribuir também? É importante a gente reforçar os canais de denúncia, porque os moradores também ficam apreensivos, né, Major? Perfeito. Seguindo a determinação do nosso comandante geral, o senhor Coronel Magalhães, do nosso comandante regional, o senhor Coronel Guerra, essa operação perdurará por tempo indeterminado, pelo tempo que seja necessário a fim de trazer a tranquilidade e restabelecer a ordem social. Então, ela não tem prazo para acabar. Com relação aos rodoviários, eles podem ficar tranquilos. A área está totalmente coberta e reforçada com o policiamento da RONSP, do Patamo, do Batalhão de Choque, do CEPAP. O próprio efetivo do 30º Batalhão está reforçado também. Então, tanto o rodoviário quanto o cidadão, eles podem ficar tranquilos que a área está reforçada e que a Polícia Militar garante a incolumidade física e patrimonial de todos. Lorena, é só salientar que daqui a pouquinho eu vou entrevistar o Daniel Mota, que é o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia. Estará aqui presente na estação BRT Vale das Pedrinhas para falar sobre a posição do Sindicato Rodoviários. Se os ônibus voltam a circular ainda nesta sexta-feira, qual a posição do sindicato em relação ao complexo do Nordeste de Amaralina. À sua disposição, Lorena. Tony, a gente vai seguir acompanhando. Agradecemos também ao Major. As equipes, como ele disse aí, nas ruas do complexo de bairros do Nordeste de Amaralina, por tempo indeterminado, fazendo o reforço, o patrulhamento, inclusive com vários equipamentos. Tem um blindado também, Tripinha está mostrando ali nas imagens da polícia, já usado em operações desse tipo para combater o crime organizado, as facções que estão no nosso estado, em várias regiões, em vários bairros. Em várias cidades, aliás, em todas as cidades, no interior do estado também. Então, a polícia aí combatendo essas ramificações de facções criminosas. Já já a gente vai voltar a conversar com o repórter Tony Júnior, atualizar a situação no complexo do Nordeste de Amaralina após mais uma operação da polícia. Então, subiu para 11 o número de suspeitos mortos. Essa intensificação a gente lembra, né, Tony, após a morte do Cabo Glauber, minha gente. Glauber que tinha dois filhos, inclusive um deles fez aniversário no dia 2 de fevereiro e o Glauber morreu no dia 3. É doloroso, eu imagino aí o sentimento da tropa também em relação a isso, porque é o terceiro policial morto na Bahia somente neste ano, não é, Tony? A gente começou o ano com a lavagem do Bonfim, trazendo o caso do capitão Salomão, que foi morto, não estava trabalhando, estava saindo de uma festa, mas foi baleado em uma tentativa de assalto, vítima da violência também. O Cabo Glauber
estava em serviço, cumprindo com suas obrigações e foi assassinado, mas muito triste, a gente vai seguir acompanhando. O Tony Júnior já volta aqui à nossa programação. Lorena? Pode falar, Tony, pode falar. Eu já tô aqui com o Daniel Mota, viu? Pronto. Se você quiser agora ou depois, a gente já conversa com o diretor aqui de comunicação dos sindicatos rodoviários para pontuar, né, saber a posição da categoria sobre a questão da volta ou não da circulação dos ônibus aqui no complexo. Vamos conversar com ele, porque quem está em casa, quem mora no complexo do Nordeste de Amaralina, também quer saber, Tony, como é que está a situação, quando os coletivos vão voltar a operar. Daniel, a gente está ao vivo no Bora Nordeste para todo o estado da Bahia com Mariana Alves. A pergunta talvez seja até curta. Quando os ônibus voltam a circular? Ontem aconteceu mais uma situação no Nordeste e também no Vale das Pedrinhas. O sindicato, junto com os rodoviários, resolveram retirar os ônibus que já haviam voltado a circular. Mas quando a população vai ter os ônibus de volta dentro do complexo aqui do Nordeste de Amaralina? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos vê. Não foi o sindicato rodoviário que tirou os ônibus. Quem tirou os ônibus foi os permissionários, avaliando que teve uma crise ontem à noite com pessoas com galão de combustível na mão. Mas conversamos com o tenente-coronel Paraíso, bem como o subcomandante Major Nery, e a gente avalia que foi um protesto das pessoas para tentar queimar material e não queimar ônibus. Então a gente está aqui agora de manhã com a CEMOB, com as empresas, avaliando que a gente acredita na Polícia Militar e tem a convicção de que tem condição de a gente rodar, mas é primeiro o conjunto da obra. Tem que ser a CEMOB, tem que ser os proprietários dos ônibus e os trabalhadores. Então a gente está aqui aguardando para fazer essa reunião, fazer essa avaliação concreta para ver a possibilidade do retorno imediato. O Major Nery está aqui, como você falou, o subcomandante, inclusive enfatizando as palavras do tenente-coronel Cristiano Paraíso sobre essa questão da polícia estar 100% dentro do complexo, em diversos pontos dos 3 bairros. Isso trazendo essa segurança aos rodoviários, a possibilidade desse retorno ainda nesta sexta-feira, Daniel? Olha, eu não tenho dúvida disso, Tony, porque nós acreditamos na PM Bahia, temos a convicção de que são os primeiros homens e mulheres que a gente vê nas 3 horas da madrugada. E quando deu a palavra o tenente-coronel Paraíso, o major Nery e o coronel Guerra, a gente acredita piamente, mas como você sabe, é o conjunto da obra. Nós não podemos ter a prerrogativa de definir sozinho. Estamos conversando aí com os trabalhadores e também com a CEMOB que está ali, aguardando o Integra, quem for o autor da retirada dos ônibus, para a gente avaliar isso e ainda no início dessa manhã, ou no final da manhã, a gente pode resolver isso concretamente. Lorena, Daniel Mota, inclusive, está aqui à sua disposição, se você quiser. O próprio Major Nery também está aqui, para a gente, de acordo aqui, tentar entender essa situação, passar para a população e, de acordo aqui, a gente poder até anunciar, Lorena, dentro do Bora Nordeste, a volta à circulação dos ônibus dentro do complexo do Nordeste de Amaralina. Tony, vamos aguardar, acompanhando. Claro, a gente volta a te acionar. Tony Júnior, que está acompanhando a situação de perto do complexo do Nordeste de Amaralina. Estamos checando também a situação das escolas. Já a gente vai ter um retorno às escolas, inclusive 1.200 alunos chegaram a ficar sem aulas ao longo dessa semana e a gente vai trazer aqui o balanço atualizado. Tony Júnior, obrigada. Daniel Mota também é o major. Já a gente volta a atualizar essa situação.